A ansiedade, ela é uma condição natural e controlável do ser humano, né? Todos nós temos uma dosagem de ansiedade, até mesmo porque aquela ansiedade que você tem o controle sobre ela nos impulsiona para as atividades do dia a dia, de resolver os problemas de cada dia. Agora, o pior é quando você não exerce o controle, não tem condição de controlar essa ansiedade. E aí, o excesso de ansiedade começa a prejudicar a sua convivência, o seu trabalho, o seu desempenho escolar, enfim, todos os ramos onde o ser humano atua, né? E isso passa a constituir um sofrimento, né? A gente chama de transtorno, mas se traduzindo na linguagem comum das pessoas, passa a ser uma doença, a ansiedade, né? É aquele excesso de ansiedade que você tem, às vezes, a noção de que você não poderia ser tão excessivamente ansioso, mas você não consegue controlar. E hoje nós vamos falar de ansiedade generalizada, porque nós já falamos aqui de vários transtornos de ansiedade, né? Mas das fobias, né? Das fobias específicas, tudo isso envolvendo um grau muito grande de ansiedade, né? O transtorno de pânico também, nós já falamos sobre isso aqui, mas eu quero hoje falar daquela ansiedade generalizada, né? Que é aquele excesso de ansiedade e preocupações que ele se prolonga no ser humano por mais de 6 meses, né? Por 6 meses ou mais meses, e às vezes até muitos anos, se a pessoa não consegue fazer um tratamento. Agora, não é só uma questão de ansiedade. Essa ansiedade, o pior de tudo, é que ela vem sempre acompanhada por sintomas somáticos. Quais são esses sintomas somáticos, né? Que ocorre no dia a dia da pessoa com ansiedade. Primeiro, a ansiedade antecipatória. O indivíduo ele está sempre prevendo ou sentindo o acontecimento de coisas ruins na vida dele. Nada que justifique ele estar ansioso, ou essa pessoa ansiosa, mas ele está sempre prevendo que vai acontecer uma desgraça com meus familiares. Se a criança sai para a escola, ela fica prevendo receber uma notícia de que pode ter acontecido um acidente, um desastre né? Se o marido sai para o trabalho, enquanto o marido não volta, ela fica ali naquela ansiedade, né? Quer dizer, é um desassossego completo, né? Quer dizer, o primeiro, maior e mais grave sintoma da ansiedade generalizada é essa antecipação da ansiedade, né? O indivíduo tem uma dificuldade extraordinária de controlar essa preocupação. O sujeito, ela tem consciência, não vai acontecer nada, né? Mas não consegue o pensamento negativo de dizer, vai acontecer, e eu não tenho sossego, né? É uma questão mesmo mental da falta do controle, né? Racional da sua ansiedade. Outra coisa é o seguinte, essa ansiedade leva a uma inquietação permanente. O indivíduo que sofre de ansiedade generalizada é um indivíduo inquieto, ele não está quieto, ele não consegue se sentar, ele não consegue conversar com você porque ele está sempre se mexendo, está sempre se levantando, está sempre olhando. É aquele indivíduo que a gente chama que tem os nervos à flor da pele, né? E esse excesso de atividade agitativa do indivíduo leva a uma fadiga. O indivíduo, ele se esgota, ele não consegue relaxar, né? Mas ele consegue o quê? Gastar todas as suas forças, toda a sua energia positiva, aí depois vem aquele cansaço que vai
da cabeça até os pés, né? Um indivíduo cansado, ele se torna muito improdutivo com tanto gasto da energia, com tantas essas preocupações. O cérebro consome pensando no pior que pode acontecer na vida desse indivíduo e dos seus familiares. Ele pode, né, ele pode assim se tornar um indivíduo, como se diz, estafado, né? Aí vem aquela coisa, eu não consigo me concentrar nos meus estudos, nos meus trabalhos, nos meus relacionamentos. Eu passo a não sentir nenhum prazer, porque eu estou permanentemente, se eu estou na família, numa festa, numa brincadeira, num momento de lazer, eu não consigo, né? Porque eu estou permanentemente vivenciando só um estado de ansiedade muito grande, né? E aí, a partir de todos esses sintomas, tem outro que vem. Essas pessoas, com qualquer coisinha, elas se aborrecem, elas são intoleráveis, né? São mal-humoradas, né? Elas brigam, elas não nem afago era dos filhos ou da mulher ou do marido. Essas pessoas não toleram, porque elas se tornam irritadas, tudo irrita, né? No trabalho, essas pessoas são terríveis, né? Porque o mau humor dela, tem pessoas que já até evita contatar com ela, né? Porque não compreende o estado de doença e de ansiedade dela, né? São as pessoas de mau humor que as pessoas evitam, né? Quer dizer, como resultado de tudo isso, surge mais um sintoma que é característico das pessoas ansiosas. As pessoas estão permanentemente se queixando de dores musculares. Dói do fio do cabelo da cabeça até o dedão do pé, tudo dói. Uns chamam isso de fibromialgia, né? Mas a tensão muscular, neste caso aí, ela está associado à ansiedade muito grande, né? E o meu sono? Ai de quem sofre de ansiedade generalizada, porque o maior sofrimento é eu chegar à noite e eu não conseguir dormir. Se eu consigo pegar no sono, como se diz, muito cedo, né? 15 minutos ou 1 hora depois, 2 horas depois, eu acordo e não consigo mais dormir. Quer dizer, essa dificuldade em conciliar e manter um sono saudável por algumas horas, a fim de que eu possa recuperar minhas forças. Ou eu demoro a adormecer, ou eu não consigo prolongar o meu sono. Eu acordo vou me deitar de 10 horas, 12 horas da noite eu já estou acordado, e aí eu fico, né, me virando de um lado para outro da cama, fico me irritando, tento dormir, vou tomar chá, vou para a geladeira, como alguma coisa, tomo uma garapa, mas nada disso resolve, porque o sono é muito difícil de conciliar numa pessoa, né, que sofre de ansiedade generalizada, né? E aí, esses aí são mais esses sintomas que envolvem o psíquico, né? Mas também tem aquelas outras que a gente chama de repercussões motoras da pessoa ansiosa. São pessoas que têm tremores, são pessoas que têm incapacidade de relaxar, como eu já disse, e são pessoas inquietas, são pessoas fadigadas, pessoas que sofrem permanentemente de dor de cabeça, dor nas costas e dor no pescoço. As outras repercussões da ansiedade, né? É aquela pessoa que tem uma respiração muito curta. Parece que essas pessoas respiram sempre puxando o ar com muita dificuldade. São pessoas que têm uma palpitação muito grande, o coração é sempre muito acelerado nessas pessoas. Aí, resultado de tudo isso é que vem suor excessivo. As pessoas estão sempre suando, a mão, pés, né? Vem tontura, vem ondas de calor e frio, vem micções, quer dizer, urinam frequentemente, geralmente estão procurando o banheiro para urinar, e quando chegam lá, urina aquele pinguinho, ou não chegam nem a urinar, né? E distúrbios gastrointestinais, que são as diarreias e outros mal-estares nesse trato, né? Então, como eu já disse, essas pessoas são super excitadas, irritadas, sobressaltadas e vigilantes. Você veja o seguinte: tem esse catatal de sintomas nas pessoas que sofrem de ansiedade generalizada, mas
numa ansiedade, uma pessoa que é portadora de ansiedade generalizada não significa que ela vai sofrer de todos esses sintomas, porque praticamente o ser humano não aguenta tanta coisa dessa, né? Mas, por exemplo, se você tiver 2 ou 3 desses sintomas, você já é caracterizado com a ansiedade generalizada. Nós temos aqui várias perguntas, doutor Salomão. Um ouvinte diz o seguinte: eu tenho uma filha de 4 anos de idade, 4 anos, ela é muito ansiosa. Como lidar com essa criança desde agora? Olha, se essa criança é muito ansiosa, né? Primeiro, você vai identificar, você como pai, como mãe, você tem que conversar com sua filha, perguntar para ela por que ela age de tal ou qual maneira, né? Não fica só pensando que a criança é ansiosa, né? Às vezes a criança não é ansiosa, né? Se você tiver alguma dúvida, né? Será que minha criança, ela porque você tem que diferenciar. Muita gente diz, não, é ansiosa, quando a criança é hiperativa, né? Quer dizer, transtorno de hiperatividade. Às vezes as crianças têm algum outro sofrimento, né? Agora, a criança ansiosa de 4 anos de idade, nós não podemos dar um diagnóstico de ansiedade. Muito menos de ansiedade generalizada. Ela não tem esse nível de consciência de absorver todos esses fatores ambientais e dar uma resposta de ansiedade, né? É melhor conversar com sua filha, saber se ela tem algum problema de medo nas relações com os colegas, na escola, se ela tem problema de afetividade familiar, às vezes os problemas pais separados, né? Brigas constantes na família leva com que a criança desde pequeno pode se formar uma criança ansiosa. Aí tá aí o problema. Se você tiver alguma dúvida, procura um psicólogo. Geralmente nas escolas tem psicopedagogo, tem psicólogos, né? E aí você pode tirar alguma dúvida. Se o psicólogo, o psicopedagogo, né, não ajuda, o que é que vai você fazer? Então você já procura uma ajuda mais especializada, um psiquiatra infantil, para ver se a gente analisa melhor o comportamento de uma criança de 4 anos de idade. O fato, por exemplo, da criança ser criada sozinha, sem muitos amiguinhos, pode favorecer esse comportamento? Perfeitamente, viu? O fato também que hoje a gente não esquecer, desde muito cedo, a criança já até com menos de 2 anos de idade, a criança já está lá com tablets, a televisão, o computador à disposição dessas crianças, e aí você tira a criança do mundo, né? Do mundo da criança, da vivência, da brincadeira, da aprendizagem, né? Da convivência com os coleguinhas, aí você bota diante dessas novas tecnologias, e isso aí vai criando um impacto de ansiedade e de excitação do cérebro da criança, que ela pode se tornar, desde os 4 anos de idade, uma criança ansiosa. Outra pergunta: quais os cuidados que uma pessoa que já teve ataque isquêmico devido à ansiedade deve ter? Olha, primeiro você tem que saber realmente se você teve um transtorno cardíaco, como uma taquicardia, uma isquemia, né? A famosa angina, né? É muito importante que o seu cardiologista, ele, além de passar o remédio para evitar você tenha segurança no seu profissional cardiologista que cuida de você, e aí o cardiologista hoje ele tem que aprender também, porque muitos dos transtornos de ansiedade levam a problema que todos os transtornos de ansiedade que nós analisamos aqui, pânico, fobia, né? Transtorno de ansiedade generalizada, eles têm uma repercussão sobre o coração. Então, a ansiedade provocada pela doença cardíaca, né? Ela tem que ser orientada primeiro pelo cardiologista, porque você não pode deixar a sua ansiedade perturbar o bom funcionamento do seu coração. Às vezes a pressão está controlada, às vezes você não está sofrendo mais as dores torácicas, as dores do coração, mas você está sempre ansioso. Será que eu vou dar um ataque? Será que eu vou ter um novo infarto, né? Aí você vai criando, né? Vai somatizando, vai se tornando uma pessoa hipocondríaca, e isso atrapalha muito o trabalho do seu coração, né? Hoje em dia se trata muito bem quem teve infarto, quem sofre de angina, né? Hoje em dia a cardiologia está muito desenvolvida e você pode viver, se você teve um infarto, se você sofre de angina,
vá para o seu cardiologista, faça o acompanhamento, faça uma dieta de vida, não fuma, não beba, né? Pratica atividade física, siga a orientação do seu médico, não fique nervoso, e aí você vai viver, você pode até morrer de outra doença, muito menos da do coração, se você fizer tudo isso. Geraldinho, já vou trazer você aí com algumas perguntas no nosso telefone, que aqui no WhatsApp tem muitas perguntas. Sofro de ansiedade generalizada, ela já está diagnosticada, né? Tenho muitos pensamentos negativos, fico muito inquieta. Ela pergunta, tem cura ou tratamento, e aqui profissional devo procurar? Olha, primeiro saber quem lhe deu esse diagnóstico, né, de ansiedade generalizada, se foi um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um neurologista, ou se for um clínico geral, ou se você, nas suas leituras pela internet, você leu, porque hoje a internet está aí à disposição de todo mundo. Aí você lê tudo, você se encaixa nessa sintomática, né? Aí você diz, eu tenho uma ansiedade generalizada. Aí você vai se comportar, né? Você às vezes não lê, só lê os sintomas. É como um paciente que lê só a bula do remédio, aí só lê as contraindicações. Não, eu não vou tomar esse remédio porque o remédio pode me matar, né? Do mesmo jeito é quando você é ansioso e você recorre à internet. Não, eu sofro de ansiedade, eu sofro de transtorno de pânico. Olha, o diagnóstico, você saber que doença eu tenho, é muito importante, né? Porque daí vai derivar a forma de como você se tratar. Se você sofre de ansiedade, tem um diagnóstico combinado com o seu médico de confiança, no caso um psiquiatra, né? Para concluir o diagnóstico de ansiedade generalizada, tem que ser um psiquiatra. Você pode se tratar com um psicólogo, com um neurologista, mas o psiquiatra é o especialista habilitado para dar o diagnóstico de ansiedade generalizada. Aí você vai passar pelas várias estratégias de tratamento. Você vai tratar por tratamento medicamentoso. Infelizmente, como eu disse aqui, as pessoas ansiosas, elas se preocupam mais só com a qualidade do sono, e aí quando qualquer clínico geral ou até a vizinha dá o comprimidozinho para ela dormir, o fato dela dormir bem a noite toda com um comprimidozinho de 2 miligramas, ela diz, graças a Deus eu estou dormindo e não preciso ir mais médico nenhum, mas a doença continua. Ela passa a dormir só às custas daquele comprimido, que vai criar uma dependência e ao longo do tempo vai criar problemas de memória, etc e tal, né? Mas ela não procura o especialista, o psiquiatra, para tratar da ansiedade generalizada. Tem que ter o tratamento, porque não é só tomar remédio, ela tem que passar aqueles esquemas de psicoterapia, do aconselhamento, da mudança de crenças, de comportamento e de atitude, a fim de se curar definitivamente da ansiedade. A ansiedade generalizada, ela tem cura. E aí, Geraldinho, tem perguntas? Nosso 3421-2272. Isso, Marcos, ouvintes do Panorama, temos aqui algumas perguntas. A Célia, do sítio Lages, em Ouro Branco, ela diz que ela pergunta se a ansiedade tem cura ou se tem tratamento. E a Dalvani Tavares, de Jardim de Piranhas, ela diz que sofre alguns desses sintomas que o Dr. Salomão falou. Diz também que tem coração alterado, de acordo com ela, e alguns sintomas da ansiedade. Ela pergunta o que fazer, se pode tomar remédio. Olha, a ansiedade, ela tem cura. É procurar o especialista, como eu já disse aqui, né? Tem cura e agora não é só tomar remédio. As pessoas têm muito medo de tomar remédio controlado, algumas pessoas, né? Mas a maioria exagera nas tomadas do remédio. Tem paciente que começa a vai uma vez a um especialista, a um psiquiatra, e aí estabiliza aquele quadro e ficam tomando aquele remédio durante anos e anos. Aí diz, a doença não tem cura. Mas ela só foi ao psiquiatra uma vez. O médico tem que avaliar o paciente algumas vezes, para que quando os sintomas da ansiedade eles vão desaparecendo, ele tem que fazer o desmame da medicação, a fim de que o paciente um dia deixe de tomar o remédio. A ansiedade tem cura, como eu disse. A maioria dos casos de ansiedade tem cura, a não ser que o paciente, além da ansiedade, ele tenha outra que a gente chama de comorbidade, outras doenças psiquiátricas paralelas, né? Eu não sei aí se foi falado aqui, a pessoa diz pensamentos ruins, né? Porque saber que pensamentos ruins são esses? Pensamento de suicídio? Porque a ansiedade,
ela em si, ela não leva ao paciente pensar em suicídio, na maioria das vezes. Agora, se o paciente tem ansiedade e depressão, aí a questão do pensamento ruim já não pode ser descartada. A gente vê se, além da ansiedade generalizada, ela tem também depressão, e aí o tratamento passa a ser diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o conhecimento dos meus problemas de saúde mental, de saúde emocional, me leva a ter uma forma mais eficiente de superar essa problemática, né? Porque às vezes se apavora quando a gente começa um transtorno mental, e a ansiedade é um transtorno mental. Agora, eu acho que é o seguinte: quando você se informa direitinho, e é por isso que eu estou aqui nessa rádio toda segunda-feira, para dialogar com vocês, para a gente ver se vamos acabar com esse preconceito, com esse tabu, com esse medo de a gente se tratar. Olha, meu Deus do céu, o órgão mais importante que nós temos é o cérebro, e quando esse cérebro adoece é porque ele está precisando de ajuda, e as manifestações de doença do meu cérebro são os transtornos mentais, inclusive a ansiedade. Então eu tenho que tratar do meu cérebro também, né? Nós temos aqui uma pergunta aqui da nossa ouvinte Malu. Ela diz o seguinte: doutor Salomão, eu sou muito ansiosa. Se alguém me prometer algo, é tanto que eu só penso nisso, não consigo nem me concentrar nas coisas de casa. Ela pergunta: isso é normal? Agora, saber que promessa fizeram a ela, né? Para ela ficar tão preocupada, porque o fato de você receber uma promessa e ficar esperando aquela promessa, né? Mas eu não sei, por exemplo, esse é o caso da Malu, mas tem gente que chega assim: Geraldinho, eu tenho uma coisa para lhe contar. Não, conte logo, se você não me contar, e fica só aperreando aquela coisa toda. Eu não sei se é o caso da Malu, mas isso é normal, por exemplo? Na próxima semana a gente vai fazer uma diferenciação entre a ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo compulsivo. Que é isso? Quer dizer, eu fixo uma ideia na minha cabeça e aí fico só imaginando aquilo. Não, eu quero desviar daquele pensamento e lá vem de novo, né? E eu não consigo me libertar. Isso aí já parece mais com toque, né? Que é o transtorno obsessivo. Então, próxima semana a gente fala sobre toque. Vamos falar sobre Cleiton Leite pergunta se, na sua opinião, a atividade física ela é importante no tratamento da ansiedade. Muito importante. Muito importante a prática de atividade, de caminhada, de academia, de yoga, de pilates. Isso tudo é muito importante. Eu tenho dito aos meus pacientes: olha, se você associar o tratamento médico, a medicação, a psicoterapia com a atividade física, você acelera em 50% a sua recuperação. Todo mundo conhece os efeitos, por exemplo, de uma caminhada. Você se levanta de manhã cedo com aquela preguiça, né? Aí veste a sua roupa de caminhar, né? Aí você vai com uma dificuldade maior do mundo. Mas quando você, depois de 15 minutos de caminhada, você começa a liberar, né, endorfinas, que são substâncias que nós temos no nosso sistema nervoso, que são verdadeiros ativantes, são mais ativantes do que muitos remédios, muitos antidepressivos. Depois de 15 minutos de caminhada, você vai sentindo uma sensação prazerosa. E os corredores sabem muita coisa disso, muito a respeito disso. O corredor profissional, quanto mais ele corre, mais disposição ele vai adquirindo. E a pessoa comum que só faz a caminhada, que vai a caminhada, sente a mesma sensação. Quer dizer, a minha recuperação nas atividades, né? Nas atividades físicas, ela é muito importante na minha recuperação. E tem que ser uma prática diária, né? De todos esses exercícios aí, de caminhada, né? De academia, de pilates, de yoga. Isso é importante para a nossa recuperação. Para fechar, nós temos aqui, acho que mais um depoimento, né? A ouvinte disse que tem ansiedade e sente, inclusive, muitos do que o senhor acabou de falar. Ela faz tratamento com serenata e clonazepam, já faz mais de 4 meses. E no trabalho dela, ela se isola tanto, ela trabalha de ASG, né? Ela diz que se isola e tem até pavor, qualquer sujeira lhe irrita, né? Então, ela está no caminho certo com esse tratamento? Olha, a gente não costuma medicar através de rádio, certo? Porque senão, se eu disser aqui, olha, toma tal remédio, aí meio mundo vai tomar remédio, vai atrás de um remédio, e o remédio que serve para um não serve para outro.
o seu médico que fez a prescrição, se você está indo bem, o médico ele tem que dizer, olha, você vai tomar essa medicação por tanto tempo. Porque não é só tomar remédio, Marcos. Eu disse aqui e vou repetir essa coisa. É muito importante o aconselhamento para você mudar. Por exemplo, se você disse que eu estou tomando a sertralina, estou tomando o clonazepam, mas eu não posso ver uma sujeira, né? Quer dizer, se você, tudo bem, se você é ASG, né? E está lá na sua obrigação de fazer o serviço de limpeza do seu setor, isso é uma questão profissional, dizê-lo pela sua profissão. Agora, se você tem a obsessão de, eu não posso ver uma sujeira que eu fique irritado, aí você já está sofrendo de um outro transtorno, que é justamente nós vamos cair na obsessão compulsiva, né? Geraldinho, para fechar, tem pergunta dos ouvintes? A Teodora de Araújo, do bairro Jardim de Alac, em Caicó, ela disse que toma também Lexotan e de 2 miligramas, e ela pergunta se existe realmente a possibilidade dela ficar dependente do remédio. Olha, os chamados benzodiazepínicos, que são os tranquilizantes formosos, os ansiolíticos, todos esses remédios que terminam com PAN, geralmente eles são ansiolíticos, são remédios benzodiazepínicos, tranquilizantes, né, popularmente chamado, e todos eles tomados descontroladamente, inclusive o bromazepam, eles levam à dependência, né? E o paciente não consegue, porque o médico, quando ele prescreve um benzodiazepínico para um paciente que tem ansiedade ou depressão, ele quer de imediato tranquilizar o paciente nos primeiros dias ou no primeiro mês, no máximo 60 dias. Mas a nossa estratégia hoje é não utilizar os chamados tranquilizantes no tratamento tanto das ansiedades como das depressões. Usar mais os antidepressivos.